maravilha! Você sabia que nós nos sentimos alegres e ansiosos que chegue esse momento de nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida? Isso acontece comigo, espero que aconteça com você. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de maio. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do apicultor. São aqueles que se dedicam a criar abelhas, esses pequeníssimos insetos que produzem mel, que faz bem à saúde. Parabéns a todos os apicultores pela passagem do seu dia. Dentro de instantes ouviremos hoje outra vez o pastor Antônio Júnior trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa meditação. Nós vamos orar agradecendo a Deus nessa manhã por esta providência divina sobre as nossas vidas. Pai, te louvamos agradecidos porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre, de eternidade em eternidade. Obrigado por tua assistência paternal, dioturnamente. O Senhor faz vir a chuva, o sol, sobre os maus e sobre os bons. Obrigado por tua providência, por tua provisão em suprir as nossas necessidades. Te louvamos por esse momento, quando outra vez estamos aqui trazendo este recado da tua palavra para tantos milhares de telespectadores e internautas que estão conosco. Fala o nosso coração através da tua palavra e em especial através desta música, em nome de Jesus. Amém. Junto a mim, vem andar, pois quero ver a beleza do teu puro e santo amor. Fala-me, qual fizeste um dia ali, na distante Galileia, junto ao mar. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor. Eu gosto de pensar em João, o apóstolo jovem, que tinha a sua cabeça, o seu rosto reclinado no peito de Jesus, para aprender, para aquecer, para crescer. Bom seria que nós tivéssemos esse mesmo sentimento, de procurar estar mais perto de Jesus cada dia, e cada vez mais aquecendo da sua sabedoria e do seu amor. Estar junto de Jesus. Deixa-me seguir as marcas que na areia tu deixaste. Quero orar tal qual fizeste no jardim lá no Getsemane. Toma, pois, minhas mãos, eu anseio entender quanto é belo e tão puro é o teu amor.
Herodes chega para ele e ofende ele. Ele poderia ali piscar o olho e fulminar todo mundo. Ele manteve a calma e a paz. As pessoas gritavam ensandecidas: sacrificam, sacrificam, sacrificam. Ele manteve a paz. Homens esbofetearam ele e ele manteve a paz. Cuspiram nele e ele manteve a paz. Então o que ele está dizendo é como se diz nos dias de hoje: Jesus tem lugar de fala. Quando ele vai falar que tem paz, é porque ele demonstrou visivelmente essa paz, mesmo sendo ostensivamente hostilizado, meus irmãos. Então não há nenhuma justificativa para nós sermos vingadores. Não há nenhuma justificativa para nós sermos essas pessoas que se vingam dos outros, que não sosseguem enquanto não se vingar. Misericórdia. Que não consegue ter paz com outra pessoa, seja mesmo o seu inimigo. O que a Bíblia nos ensina aqui é que a paz de Jesus não é a ausência de problema, mas é a presença de um propósito de uma pessoa. Enquanto o mundo busca a paz através do escapismo, evitar conflito, buscar entretenimento, silenciar a mente, a paz de Jesus é experimentada dentro do conflito. A paz de Jesus é experimentada dentro do moído, como a gente diz. Não há aperreio. Porque ter paz aqui com vocês está bom demais. Ninguém aqui está armado querendo me pegar. Aí, tranquilo, aqui eu tenho paz com todo mundo. Mas imagine vocês querendo me crucificar. Aí sim que eu tenho que demonstrar essa paz. Imagine alguém querer bater em mim, aí eu tenho que demonstrar essa paz. Imagine alguém se levantando contra nós, aí eu tenho que mostrar a paz. Então essa paz, o Senhor Jesus Cristo: a minha paz eu não vos dou como o mundo dá. Então há essa diferenciação. A paz do mundo é puramente emocional e passageira, baseada nas circunstâncias. Já a paz de Cristo é teológica e objetiva. Ele se mantém firme, porque a base dela é a nossa união com Cristo. Aleluia! A paz da comunhão. Jesus tinha paz porque estava em perfeita comunhão com Deus Pai. Ele sabia quem era, porque veio e para onde ia. E isso faz parte também do nosso dia a dia, da nossa vida. Nós evitamos os conflitos, nós evitamos as mágoas, nós evitamos as guerras e as aflições do nosso coração, porque nós sabemos em quem nós estamos. Amém, meus irmãos? Eu sei em quem eu tenho crido. E não são as coisas deste mundo, desta terra, deste plano, que podem abalar o crente, porque o crente tem a paz que é de Deus. A minha paz vos dou, mas eu não dou a paz como o mundo dá. É como se Jesus estivesse fazendo uma transfusão de caráter. Ele não nos dá um manual de calma, ele nos dá a sua própria estabilidade emocional e espiritual. É por isso que o povo de Deus, os crentes, são conhecidos como povo pacificadores. Enquanto em outras religiões os cabas querem matar, quer pegar o inimigo, o cristão faz o quê? Ele morre. Ele é colocado na fogueira, ele é fuzilado, ele é expulso do seu lugar, as suas igrejas são queimadas. E o que é que a gente prega? Senhor, eles não sabem o que fazem. Amém? Mas também Jesus proferiu nessa palavra aqui uma palavra de comando contra a ansiedade. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Esse termo grego, para se turbe, é como se ele estivesse fazendo uma analogia com águas agitadas por um vento forte. Jesus ordena que os discípulos não permitam que o interior seja agitado pelo que acontece no exterior. Jesus está contrastando o estado do coração humano
com uma superfície de uma água em tempestade. Quando o vento soprava no mar da Galileia, ou quando sopra no mar da Galileia, a água perde a sua calma e em muitos lugares ela se torna turva. E daí a palavra turba, ou turbar. Um coração turbado é como um lago que teve o seu fundo removido, ou revolvido. A sujeira, ela sobe, e o que estava assentado sobre sobe para a superfície, e o indivíduo perde a capacidade de ver claramente. Então, a natureza da paz, que Jesus diz aqui, fazendo um contraste com esse não se turbe, ou seja, não se deixe revolver o fundo, porque ele está lá, o fundo está lá, mas não deixar revolver para que a água continue cristalina, ou mesmo que o vento sopre por ar, quanto mais profundidade você consegue que esse fundo não seja removido. Então o que Jesus está dizendo aqui, nessa imagem, é que nós tenhamos profundidade com Ele de tal forma, que nós venhamos a conhecer essa paz e viver essa paz. E por mais que você viva esse estado espiritual, conhecendo a Jesus, se aprofundando, mas as agonias da vida vai ficar longe da superfície. Então pode vir as tempestades, pode vir, em cima pode ficar revolto, mas a água continuará cristalina, porque é Jesus agora que está no controle e você se aprofundou. Quanto mais profundo é o oceano, menos ele é afetado pela tempestade na superfície. E Jesus está dizendo que a paz que Ele envia não é uma paz mundana, superficial, mas é uma paz que está nas profundezas, onde o vento do mundo não pode alcançar. E aí nós vemos essa perspectiva de Jesus, o domínio de Jesus. Não podemos esquecer que os discípulos, o comando dado aos discípulos, não se turbe, tinha um eco visual muito forte de um evento real que eles precisavam. E Jesus então repreende a tempestade. Foi lido aqui, eu não sei se Alexandre sabia, mas ele leu justamente o texto da tempestade, né? Essa cena da tempestade, a qual Alexandre leu aqui, é essa cena. Como é que pode? Você está deitado num travesseiro macio, dormindo, no meio do moído, no meio da tempestade, no meio do perigo de morte. Jesus, nessa cena aqui de João 14, demonstra claramente que a paz não é algo exterior. Não é a tempestade que eles estão vendo, não é o barco balançando, é algo que está no coração, é a certeza do coração. Amém, meus irmãos? Você está ou não com Deus? Você é ou não de Deus? Agora eu entendo que às vezes, meus irmãos, a tempestade, às vezes o fundo é removido e faz com que a gente não consiga ter a visão, mesmo sendo crente. E aí eu entendo que Jesus então está ali dizendo para os crentes: cuidado com o coração, cuidado com esse coração turbado, porque esse coração turbado vai fazer com que você não consiga enxergar a realidade espiritual. Você não vai conseguir enxergar a mão de Deus sobre sua vida agindo. Você não vai conseguir enxergar a calmaria que é necessária. Você não vai conseguir enxergar que Deus está agindo e esse problema está sumindo. Então você precisa clarear a visão. E por isso que nós estamos essa noite aqui, nessa meditação dessa palavra. O comando é para o coração. Jesus ele não está dizendo que o mundo não se turbe. Ele está dizendo que o vosso coração, que o seu coração não se turbe. Eu sei, meus irmãos, também que nós não temos controle sobre o clima da vida. Nós não temos controle sobre as crises, sobre a economia, sobre as perseguições. Mas pela autoridade de Cristo temos o controle sobre o nosso lago interior. Nós temos controle, irmãos, porque nós vivemos a realidade espiritual. Portanto,
Não permita que o vosso coração seja agitado. E isso é uma decisão de não dar ao mundo o poder de revolver as suas águas profundas. A pergunta então que eu fiz aqui e que eu faço: como cultivar então essa calma? Como cultivar se você iniciou dizendo que nós estamos ansiosos, que nós estamos aflitos, que nós estamos numa crise econômica, que nós isso e aquilo? Como? O crente então tem que colocar o ensino, ou em prática o ensino. Eu hoje de manhã, no meu local de trabalho, conversando com os colegas, um dos colegas, que é o meu chefe, ele vai para Orlando em novembro. E eu estive em Orlando agora recentemente. E aí a gente começou a conversar, ele conhece um pouco dos Estados Unidos e tinha outros colegas que começaram a ficar curiosos. Eu tinha mandado uma foto, especificamente no grupo lá, que nós encontramos num supermercado lá, picanha. Tem restaurantes brasileiros. A picanha é um corte meramente brasileiro. E lá tem um Seara, é um supermercado de brasileiros. Lá vende cuscuz, macaxeira, essas coisas que o brasileiro gosta, e especialmente o nordestino, né? Aí, uma peça de picanha maturada, $11. Ou seja, um pedaço de carne exportado do Brasil para lá, muito mais barato do que no Brasil. Às vezes eu estou dirigindo, aí às vezes eu fico irritado com os motociclistas, ou os motoqueiros mesmo, né? Lá não tem. Lá você segue a regra bem direitinho. Se você não seguir a regra, salta policial para todo lado para te multar ou para recolher o seu carro. Então você é obrigado a andar bem quadradinho, bem direitinho. Alguns brasileiros acham ruim, eu só achava maravilhoso. Lá, especificamente em Orlando, não é obrigado a usar capacete, Alexandre. Porque o índice de morte, primeiro não tem moto. As motos que tem são aqueles caras que fazem, é igual a Gregory, né? Com aquela motona que faz os seus passeios. Aí, a gente ia para um comércio, a gente ia para um supermercado. Quando a gente viu os preços, aí a gente viu o absurdo que nós estamos no Brasil num caos econômico, num caos educacional, num caos de relacionamento, num caos político. É caos para todo lado. Porque é gritante a diferença de um país para o outro, meus irmãos. É ou não é? E isso faz com que a gente ande ansioso, ande preocupado com o que a gente vai, se a gente vai ter dinheiro no próximo mês, se a gente vai conseguir pagar as contas que a gente fez para sobreviver. Mas diante disso, a gente não tem como a gente morar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também nem é céu não, viu? Lá também é terra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o crente deve parar de buscar a calma na conta bancária, na saúde perfeita, no país mais evoluído, ou até mesmo na harmonia familiar. A prática consiste em dizer diariamente: a minha estabilidade não depende do que acontece fora. A ideia da paz que Cristo diz aqui é a ideia de que eu não dependo do que acontece fora. Eu não dependo da estabilidade do meu país para ter paz. Eu não dependo da estabilidade da minha família para ter paz. Tem um familiar nosso que recorrentemente, ou é todo dia, ou é toda semana, é uma aflição na casa dela. Quando a gente chega lá, a gente sente o peso. Mas ela é crente. Ela continua orando. E eu meditando isso aqui, isso é o segredo dela, ela nem sabe. A paz de Cristo toma aquela mulher de tal forma que ela continua vivendo e crendo e exercendo fé de que um dia aquela desarmonia do seu lar vai acabar. E ela consegue então ainda trabalhar e cuidar das suas coisas em casa. Isso é a paz que Cristo disse que nos dá.
que independentemente das circunstâncias, a gente continua firme e forte, e inabalável na nossa fé. Muitas vezes a gente ora pedindo paz, mas Jesus já deixou essa paz. Ô Senhor, me dá paz, eu não estou. Ele já deu. Amém? A minha paz vos dou. Ele não disse, a minha paz um dia vou lhe dar. Ele disse, a minha paz vos dou. Quando ele aponta para os discípulos dizendo isso, ele está apontando para a igreja, para mim e para você. A minha paz vos dou. Aleluia. Agora, o que nós precisamos é acessar essa paz que já está conosco. Acessar essa paz. Proteger o nosso coração. Porque Jesus disse, não se turbe. E isso implica em uma responsabilidade também nossa. Filtre o que você consome. Excessos de notícias, redes sociais. Isso alimenta a agitação. Isso alimenta as aflições do dia a dia. Faz mais ou menos 4 anos, que eu nunca ouvi uma entrevista do presidente do país. Por quê? Estou guardando meu coração. Faz mais ou menos 4 anos que eu nunca escutei uma entrevista, por exemplo, do ministro da Economia, porque eu estou guardando meu coração. Porque toda vez que eu via ou prestava atenção, eu ficava aflito. Como é que vai ser? Como nós vamos sobreviver a isso? É a mesma coisa quando aqueles que ficam falando do futuro. Ah, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Estou nem aí. E se acontecer, o que é que tem? Somos crentes ou não? Amém? Você está esperando a volta do Cordeiro? Você está esperando que o sinal do Filho do Homem apontará nesse céu? Amém? Você vai dar glória ou você vai correr com medo? Então isso não aflige o meu coração. Não deve afligir meu coração, porque eu tenho a paz com Deus. Quem garante a minha salvação não sou eu. Quem garante a minha salvação é Cristo Jesus. E por isso nele eu estou seguro, em Cristo. Não é em mim, não é na igreja propriamente dito, no prédio, mas é em Cristo Jesus. Então filtre o que você consome no dia a dia. Filtre. É interessante que Deus separou hoje para me conversar com um pastor, colega que está passando um momento difícil. E um dos conselhos que eu disse a ele foi justamente o que eu tinha estudado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque existem, irmãos, às vezes na nossa comunidade, irmãos ou irmãs que nem se ligam, mas estão abusando do pastor. O pastor tem que escutar a música que os irmãos querem que o pastor escute. O pastor tem que comer o que os irmãos querem que coma. O pastor tem que vestir o que os irmãos querem que o pastor vista. É ou não é, pastor Bosco? Porque se o pastor estiver de short caminhando, misericórdia. E se for daquele religioso, vai dizer assim: ah, Maria, olha o pastor como está. Porque se o pastor estiver comendo um prato grande ou um prato pequeno, eita, o pastor come pouco, eita, o pastor come muito. Cuidado com o seu coração. Amém? Ah, mas irmã fulano, tu não é crente, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes o mundo chega para dizer o que é que eu tenho que fazer. Eu não aceito não. Eu não aceito. Porque eu tenho que proteger o meu coração. Filtre o que você consome. Filtre o que você consome. Outra coisa. Entregue
os fatos a Deus. Entregue os fardos a Deus. Porque existe uma troca, como diz lá Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Coloque tudo em oração, em súplica, em ações de graças. E a paz que excede todo o entendimento estará conosco. A calma interior, irmãos, não é um estado de zen. Não, não é isso. A calma interior também não é uma indiferença estoica, filosófica. A calma interior é a confiança absoluta na pessoa de Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Ele não nos deu um método de relaxamento, Ele nos deu a si mesmo. Então nós cultivamos essa calma quando paramos de olhar para as ondas e fixamos o olhar naquele que caminha sobre as ondas. A paz do mundo depende de que tudo esteja bem. A paz de Jesus garante que tudo ficará bem, mesmo quando nada parece estar. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz quando o Salvador capaz. Oh, que dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia de glória será. Que dia será quando o Salvador voltar? Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia de glória será. Nestes instantes finais do nosso programa, eu devo lembrar a todos que nesse domingo vá ao templo mais próximo da sua casa, na sua cidade, no seu bairro, ou quem sabe na sua rua, há um templo evangélico. Vá ouvir a palavra de Deus. Jesus nos diz: quem é de Deus escuta a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as Escrituras Sagradas. Jesus disse: errais e não conhecedes as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai, pois, as Escrituras Sagradas, disse Jesus, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Então, vá ao templo mais próximo da sua casa, nesse domingo. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, o que muito nos honrará, nós temos recebido muitos amigos, visitantes, internautas que assistem o nosso programa sempre aos domingos. Vá à EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã,
culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pelas famílias. Vem orar com a sua família durante esse mês de maio. Estamos realizando o 26º Simpósio da Família. Está se aproximando o encerramento no próximo domingo. Você não pode perder. Venha prestigiar este trabalho tão especial, dedicado, voltado, focado totalmente para a sua família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Venha estudar a Bíblia conosco. E atenção, nos próximos dias 13 e 14 do mês de junho, nós estaremos realizando o culto do jubilamento do nosso ministério pastoral há 50 anos, 46 anos na igreja do Calvário, 4 anos na igreja lá do Centenário. Então nós estaremos realizando uma festa, um culto em ações de graças. Foi especialmente convidado para estar conosco o conjunto Embaixadores de Sião. Nós tivemos a honra e a alegria de trazê-los pela primeira vez em Campina Grande, na década de 80. Então você não pode perder, venha prestigiar esta festa. Eles também estarão celebrando Jubileu de Ouro. Então no domingo, dia 13, pregará o pastor Calvino da Igreja Presbiteriana. E no domingo, dia 14, o pastor Walter Vandilson, vice-presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. É uma festa minha, de toda a igreja, de todos nós, e gostaríamos de que você estivesse presente para nos darmos um momento de abraço fraterno e de gratidão a Deus por passados 50 anos de ministério pastoral. Não perca, portanto. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança. Prestigie esta festa, que será celebrada nos dias 13 e 14 do mês de junho. Você não pode perder. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.